Muitas pessoas passam a vida inteira buscando um segredo que transforme sua história, algo que mude de verdade seu coração, suas emoções e a forma como enxergam o mundo. Talvez você já tenha se perguntado: existe um caminho capaz de transformar dores em esperança, fracassos em aprendizado e até mesmo a morte em vida? A resposta está diante de nós, revelada na mensagem mais poderosa que já foi proclamada: a mensagem da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Essa declaração confronta diretamente a forma como o mundo entende poder, vitória e realização. Para muitos, a cruz é apenas um símbolo de sofrimento e fraqueza, mas na perspectiva do Evangelho ela se torna o maior segredo de transformação, porque é através dela que vidas são renovadas, corações são curados e um novo sentido para existir é oferecido. Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, dizia que não havia tema mais sublime e profundo do que a cruz, porque nela está concentrado todo o amor de Deus pela humanidade. Imagine por um instante a cena do Calvário. Um homem simples, rejeitado pela multidão, coroado de espinhos, com as mãos e pés pregados em madeira, sendo zombado por aqueles que passavam. Aparentemente, era apenas mais uma execução cruel da época, mas espiritualmente estava acontecendo a maior transação da história. O pecado da humanidade estava sendo colocado sobre aquele que não tinha pecado, e a justiça divina estava sendo satisfeita em amor. A cruz se torna, então, o ponto de encontro entre a justiça e a misericórdia, entre a condenação e a redenção. E é justamente aí que está o segredo. Quando olhamos para a cruz, deixamos de buscar salvação em nossas próprias forças e passamos a confiar inteiramente naquele que entregou sua vida por nós. No mundo em que vivemos, somos ensinados desde cedo a acreditar que vencer é nunca falhar, que sucesso é acumular bens, títulos e reconhecimento. Porém, a cruz ensina exatamente o oposto, que a vitória verdadeira vem quando reconhecemos nossas fraquezas diante de Deus e nos rendemos ao seu amor. Paulo reforça em outra carta que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e isso mostra que não precisamos nos esconder de nossas dores, falhas e limitações. Ao contrário, é justamente quando levamos tudo isso aos pés da cruz que experimentamos a verdadeira força que vem do alto. Spurgeon dizia que a cruz é a chave que abre todas as portas da graça, e por isso, quem aprende a viver diante dela nunca mais é o mesmo. Muitos vivem em constante busca por autoconhecimento, tentando compreender suas emoções, seus traumas e seus limites. Isso é importante, mas o autoconhecimento sozinho pode se tornar um ciclo sem fim de análises e descobertas que não geram transformação real. O segredo está em unir autoconhecimento à fé. Quando nos enxergamos à luz da cruz, passamos a entender que não somos definidos apenas por nossa história ou por nossos erros, mas pelo amor que nos alcança em Cristo. É como se um espelho espiritual fosse colocado diante de nós, mostrando não só quem somos, mas quem podemos nos tornar através da graça. Essa perspectiva liberta da culpa paralisante, quebra correntes emocionais e nos ensina que em Cristo somos novas criaturas. Ao aplicar esse segredo na vida prática, começamos a perceber mudanças concretas. Primeiro, em nossa forma de lidar com as dificuldades. Antes, uma adversidade poderia nos derrubar completamente, mas agora sabemos que até mesmo no sofrimento existe propósito, pois aquele que venceu a cruz caminha conosco. Segundo, em nossa maneira de amar as pessoas. Se Cristo nos amou quando éramos ainda pecadores, como não amar os que nos cercam, mesmo quando falham conosco? A cruz nos dá a capacidade de perdoar, de restaurar relacionamentos e de enxergar além das aparências. Terceiro, em nossa visão de futuro. Sem a cruz, vivemos inseguros, com medo do amanhã. Mas com a cruz entendemos que a morte já foi vencida e que temos uma esperança eterna que não se abala. Spurgeon costumava dizer que um sermão sem Cristo não era um sermão, porque o centro de toda mensagem cristã é a cruz. E isso não é apenas teoria, é a prática para o dia a dia. Quando você começa o dia lembrando que está vivendo pela graça de Deus, sua postura diante das pressões muda. Quando enfrenta uma crise, em vez de desespero, você encontra consolo na certeza de que não está sozinho. Quando olha para suas falhas, em vez de condenação, você encontra perdão. Esse é o segredo da cruz: transformar vidas não pela imposição de regras ou pela busca de perfeição, mas pela entrega sincera a Cristo. É importante entender que o mundo sempre vai considerar essa mensagem uma loucura. Pessoas vão dizer que é ingenuidade acreditar que a fé pode mudar destinos, que a fraqueza depender de um Deus invisível. Mas, como Paulo afirmou, para os que creem a cruz é o poder de Deus.
Isso significa que enquanto muitos buscam poder em riquezas, influência ou inteligência, nós encontramos o verdadeiro poder no amor que se sacrifica. E esse poder não é abstrato, ele se manifesta em histórias reais de pessoas que foram libertas de vícios, restauraram suas famílias, encontraram propósito de vida e experimentaram alegria mesmo em meio a perdas. Tudo isso porque um dia decidiram olhar para a cruz e crer que ali está a fonte de toda a transformação. Você já pensou em como sua vida poderia ser diferente se começasse a enxergar seus desafios à luz da cruz? Talvez você carregue culpas do passado, talvez esteja preso em pensamento de fracasso, talvez a dor que sente hoje pareça insuportável. Mas lembre-se, Cristo levou sobre si nossas dores e enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Essa não é apenas uma promessa distante, é uma realidade para quem crê. O segredo da cruz é que ela transforma não apenas o destino eterno, mas também presente. Ela muda a forma como você encara o trabalho, a família, os relacionamentos e até mesmo sua identidade. Quem encontra a cruz descobre que já não vive mais por si mesmo, mas Cristo vive nele, e isso abre um horizonte completamente novo de esperança. Quando entendemos que a cruz não é apenas um acontecimento histórico, mas uma realidade viva que continua transformando vidas até hoje, começamos a enxergar a fé cristã de uma maneira prática e diária. Charles Spurgeon dizia que aquele que olha para a cruz de manhã nunca enfrentará o dia da mesma forma, porque todo o peso das preocupações é colocado sobre os ombros de Cristo, e o coração se enche de coragem para seguir adiante. Isso significa que a cruz não é apenas o ponto de partida da fé, mas o caminho pelo qual devemos caminhar todos os dias. Não é um símbolo a ser lembrado apenas em datas religiosas, mas um estilo de vida que molda nossas escolhas, nossa mente e até nossas emoções. Uma das grandes estratégias espirituais reveladas pela cruz é o poder da entrega. O mundo ensina que precisamos estar no controle de tudo, mas a cruz ensina que a verdadeira vitória está em abrir mão do controle e confiar em Deus. Isso não significa viver sem responsabilidade, mas aprender a depender do Senhor em cada decisão. Quando Paulo afirma que já não vive mais ele, mas Cristo vive nele, ele está descrevendo um estado de rendição que produz liberdade. Porque quando entregamos nossos medos, nossas ansiedades e nossos planos diante da cruz, recebemos em troca uma paz que o mundo não pode oferecer. Outra aplicação prática do segredo da cruz está no estudo da palavra de Deus. Não há como compreender o verdadeiro significado da cruz sem mergulhar nas Escrituras, porque é nelas que descobrimos a profundidade do amor de Cristo. Ler a Bíblia não deve ser um ritual vazio, mas o encontro diário com o próprio Deus. É como sentar-se aos pés do Mestre e ouvir sua voz. Quando você abre o Evangelho de João e lê que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você percebe que essa promessa é pessoal, é para você. Estudar a palavra fortalece a fé, alimenta a alma e nos lembra diariamente que a cruz é o alicerce da nossa esperança. O discipulado também é uma chave poderosa. Ninguém consegue viver plenamente a vida cristã sozinho. A cruz nos lembra que fomos chamados para viver em comunidade, apoiando uns aos outros. Jesus mesmo, antes de ser crucificado, reuniu seus discípulos, ensinou-lhes sobre amor e serviço e os enviou para continuar sua missão. Isso mostra que a transformação que vem da cruz não é apenas individual, mas coletiva. Quando caminhamos junto com irmãos de fé, encontramos encorajamento nos dias difíceis, aprendemos uns com os outros e somos fortalecidos. A cruz nos ensina que precisamos carregar os fardos uns dos outros, e é nessa partilha que a presença de Cristo se manifesta de forma especial. Além disso, a cruz nos ajuda a definir nossas metas espirituais. Muitas pessoas traçam objetivos profissionais, financeiros e pessoais, mas esquecem de colocar a vida espiritual como prioridade. No entanto, quando colocamos a cruz no centro, entendemos que tudo o que fazemos deve refletir a glória de Deus. Isso significa que nossas metas passam a ser guiadas por valores eternos. Crescer no amor, desenvolver paciência, cultivar gratidão, ser mais generoso. Essas são conquistas que o dinheiro não compra, mas que trazem uma realização muito mais profunda e duradoura. Spurgeon alertava constantemente que a fé sem obras é morta, não no sentido de que as obras salvam, mas de que a verdadeira fé produz frutos. E a cruz é o maior exemplo disso. Quando olhamos para o sacrifício de Cristo, percebemos que fomos chamados a viver não apenas para nós mesmos, mas para servir. Isso pode se traduzir em pequenos gestos no cotidiano: ajudar alguém em necessidade, ouvir com atenção, perdoar de coração, dar uma palavra de esperança. Esses gestos, embora simples,
São sementes que carregam a essência da cruz e podem transformar vidas ao nosso redor. Um dos maiores desafios da vida espiritual é lidar com as provações. Muitas vezes perguntamos a Deus por que precisamos enfrentar tantas lutas, e a cruz nos dá a resposta. Porque até mesmo no sofrimento existe propósito. Cristo não foi poupado da dor, mas através dela trouxe salvação para o mundo. Isso significa que as nossas dores também podem ser instrumentos de aprendizado, amadurecimento e até mesmo de bênção para outras pessoas. Quando testemunhamos que Deus esteve conosco em meio à tempestade, encorajamos outros a perseverar. A cruz nos ensina que o sofrimento nunca é o fim, mas pode ser o meio para revelar a glória de Deus. Outro ponto fundamental é o perdão. Talvez uma das atitudes mais difíceis para o ser humano seja perdoar, especialmente quando fomos profundamente feridos. Mas a cruz é o maior lembrete de que nós mesmos fomos perdoados de uma dívida impagável. Quando olhamos para Cristo dizendo na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, somos convidados a liberar perdão. Isso não significa esquecer ou negar a dor, mas escolher não carregar mais o peso da amargura. O perdão liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado, e abre espaço para a cura. Ao caminharmos nessa jornada de transformação pela cruz, descobrimos que nossa identidade não está mais baseada em títulos, conquistas ou fracassos, mas em quem somos em Cristo. E isso gera uma confiança inabalável. O mundo pode até nos rejeitar, mas a cruz nos lembra que fomos aceitos pelo próprio Deus. O mundo pode tentar nos rotular, mas a cruz nos dá um novo nome: filhos amados. Essa certeza muda nossa postura diante da vida, porque passamos a viver não em busca de aprovação, mas já seguros no amor do Pai. Por fim, o segredo da cruz nos aponta sempre para a esperança. O Calvário não terminou na morte, mas na ressurreição. A mensagem da cruz não é de derrota, mas de vitória. Cristo ressuscitou, e isso significa que nenhuma dor, nenhum pecado, nenhuma perda é definitiva. Existe sempre a promessa de um novo começo, de um recomeço cheio de graça. Essa é a mensagem que precisa ecoar em nossos corações. A cruz transforma porque ela nos conduz à vida abundante que só Jesus pode oferecer. Se hoje você sente que sua vida está sem rumo, que o peso do passado é grande demais ou que as lutas parecem não ter fim, olhe para a cruz. Ali você encontrará perdão, esperança, direção e força. Charles Spurgeon dizia que não precisamos de uma religião complicada, mas de um coração simples que se volta para Cristo e sua cruz. E quando fazemos isso, descobrimos o maior de todos os segredos: o amor de Deus que transforma por completo nossa história. A mensagem que fica clara: a cruz não é apenas um símbolo, é uma experiência viva. É a chave que abre as portas do céu, é a ponte que nos reconcilia com Deus, é o lugar onde nossas fraquezas se tornam força. Quem crê e se rende a ela descobre que nenhuma vida está perdida demais para ser restaurada, nenhum coração está quebrado demais para ser curado, e nenhum futuro está distante demais para ser resgatado. A cruz de Cristo continua sendo o poder de Deus para salvar e transformar, e ela está diante de você hoje. Basta crer, basta esperar, basta confiar.